Na vibrante São Paulo, em meio ao ir e vir de pessoas e ao brilho das vitrines do Shopping Atlântico, a vida de dois jovens parecia seguir caminhos opostos. De um lado, Amanda, uma jovem de 21 anos, tímida e reservada, com uma beleza singular que a diferenciava de suas amigas mais extrovertidas. Enquanto elas buscavam a agitação das baladas e a atenção de homens com posses, Amanda preferia a tranquilidade de um passeio de fim de semana, sonhando com um futuro simples e autêntico. Do outro, Rodrigo, 28 anos, um milionário carismático e dono de várias lojas, cuja presença no shopping atraía um séquito de admiradoras. Para ele, a vida era uma sucessão de prazeres e as mulheres, meras diversões passageiras. O destino, porém, tinha outros planos. Em um encontro casual no coração do shopping, o olhar de Rodrigo, acostumado à adulação, fixou-se na única garota que não o cercava. Amanda. Aquele primeiro contato breve e inesperado plantou uma semente de curiosidade em seu coração. Dias depois, em uma tarde de chuva torrencial na movimentada Avenida Paulista, o acaso os reuniu novamente em um ponto de ônibus, sob a proteção de um guarda-chuva emprestado. O que começou como um simples gesto de gentileza transformou-se em uma série de encontros, onde a imagem superficial de Rodrigo se desfez, revelando um homem em busca de algo mais profundo. Movida pela persistência dele e o incentivo das amigas, Amanda arriscou-se a conhecer esse novo Rodrigo. Em meio a conversas sinceras e momentos compartilhados, a timidez de Amanda cedeu lugar a uma entrega verdadeira, e a resistência de Rodrigo se transformou em uma paixão avassaladora. Esta é a história de um amor que floresceu onde menos se esperava, provando que o destino, às vezes, gosta de subverter as expectativas e unir corações aparentemente distintos em uma melodia de afeto e cumplicidade. Se inscreva no canal e deixe seu like. Na movimentada São Paulo, Amanda, com seus 21 anos, carregava uma aura de doçura e recato que a distinguia de suas amigas. Enquanto o grupo planejava suas investidas nas casas noturnas da cidade, em busca de diversão e, quem sabe, algum partido interessante, Amanda preferia a tranquilidade de um passeio pelo shopping no final de semana. As amigas, extrovertidas e sem pudores, não hesitavam em abordar rapazes com posses, frequentadores assíduos dos locais mais badalados. Amanda, por sua vez, observava de longe, alheia àquela atmosfera de conquista e ostentação. O shopping Atlântico era um ponto de encontro conhecido, e a presença constante de Rodrigo, um empresário de 28 anos com diversas lojas no local e uma reputação de milionário solteiro convicto, atraía um séquito de jovens interessadas. Rodrigo personificava o estereótipo do homem bem-sucedido que desfrutava a vida sem compromissos sérios, colecionando conquistas passageiras e descartando relacionamentos com a mesma facilidade com que trocava de carro. Sua chegada sempre causava um frisson entre as frequentadoras, ávidas por um sorriso ou uma palavra que pudesse abrir portas para um futuro confortável. Em um ensolarado sábado, Amanda cedeu aos insistentes convites das amigas e foi ao shopping. A rotina se repetiu. Assim que avistaram Rodrigo em uma das praças de alimentação, as amigas se lançaram em sua direção, cercando-o com risos forçados e elogios exagerados. Em meio àquele burburinho de bajulações, os olhos de Rodrigo, acostumados àquela adulação superficial, desviaram-se e pousaram em uma figura discreta, ligeiramente afastada do grupo. Era Amanda. Sua beleza singela e a timidez em seu olhar contrastavam com a desenvoltura das outras. Ela não se aproximava, não gritava por sua atenção, apenas observava a cena com uma expressão suave e um tanto distante. Durante uma breve troca de palavras com as amigas de Amanda, um impulso inesperado moveu Rodrigo. Ele se desculpou e caminhou em direção à jovem que o observava em silêncio. "Olá", disse ele, com uma voz que surpreendentemente parecia mais calma do que o habitual. Amanda ergueu os olhos, levemente surpresa. "Qual o seu nome?" Ele perguntou, com um sorriso que não era o seu habitual sorriso de conquistador. "Amanda", ela respondeu, a voz um fio hesitante.
Ele disse mais algumas palavras gentis, algo sobre ter notado sua presença discreta, e logo se despediu, alegando um compromisso. Enquanto se afastava, deixando para trás amigas intrigadas e um leve rubor nas faces de Amanda, o rosto da jovem já estava gravado em sua mente. Os dias que se seguiram foram incomuns para Rodrigo. Acostumado a ter mulheres ao seu dispor com um simples estalar de dedos, ele se viu pensando em Amanda repetidamente. Tentou encontrá-la no shopping, mas sem sucesso. Perguntou às amigas dela, na esperança de conseguir seu contato, mas as moças, movidas por uma mistura de ciúmes e uma lealdade superficial, se mostraram evasivas. O tempo passava e a imagem da garota tímida começava a se esvanecer em meio à sua rotina agitada. Até que, em um final de tarde chuvoso, o destino, por vezes caprichoso, decidiu intervir. Amanda estava em um ponto de ônibus, na movimentada Avenida Paulista, aguardando a condução que a levaria para casa após mais um dia de estudos na faculdade próxima. A chuva caía torrencialmente, encharcando a cidade e as pessoas apressadas, em busca de abrigo. De repente, em meio ao caos da avenida, um carro de luxo parou no semáforo ao lado do ponto de ônibus. Rodrigo, no volante, precisava atravessar a avenida para uma reunião importante do outro lado. Foi então que seus olhos se encontraram novamente. Ali estava ela, a menina do shopping, encolhida sob a pequena cobertura do ponto de ônibus, lutando contra o vento e a chuva. Um sorriso involuntário brotou em seus lábios. Ele abaixou o vidro do carro. "Olá, menina do shopping, lembra de mim?" gritou, tentando se fazer ouvir acima do barulho da chuva e dos carros. Amanda o reconheceu instantaneamente, seu rosto, antes pálido, ganhando um leve tom rosado. "Lembro", respondeu, um pequeno sorriso tímido surgindo em seus lábios. "Que chuva, não é?" ele comentou, percebendo a intensidade da tempestade. "Estou indo para uma reunião do outro lado da avenida, mas essa chuva está impossível de atravessar a pé." Amanda assentiu, apertando a alça da mochila. Rodrigo teve uma ideia repentina. Abriu a porta do carro e pegou um guarda-chuva grande e elegante no banco de trás. "Amanda, pega, pode levar. Eu já estou quase pegando o ônibus", disse ele, estendendo o objeto para ela. Surpresa, Amanda hesitou por um instante. "Não precisa. Eu espero a chuva passar." "Não se preocupe, tenho outros no carro, e assim você não se molha toda. Depois você me devolve", insistiu Rodrigo com um olhar genuíno de preocupação. Amanda aceitou o guarda-chuva, agradecida. "Muito obrigada." "Por nada", respondeu ele, antes de se lembrar do que realmente queria. "A propósito, para eu recuperar meu guarda-chuva, você teria um contato?" Amanda corou levemente, mas um brilho divertido surgiu em seus olhos. Ela pegou um pequeno pedaço de papel e uma caneta em sua bolsa e anotou seu número de telefone. Rodrigo pegou o papel com um sorriso radiante, justo no momento em que o semáforo abriu. "Ótimo, te ligo", gritou ele, acenando enquanto o carro avançava sob a chuva torrencial, deixando Amanda abrigada sob o guarda-chuva elegante, com o coração um pouco mais acelerado do que o normal. Os dias seguintes foram marcados por uma inusitada expectativa para Rodrigo. O número de Amanda, anotado apressadamente em um pedaço de papel molhado, queimava em seu bolso. Ele, o homem que sempre teve o controle, sentiu-se estranhamente à mercê de um pequeno pedaço de papel. O encontro inesperado na chuva não saía de sua mente. A doçura da voz dela, o leve rubor em suas bochechas e a naturalidade com que aceitou o guarda-chuva o intrigavam. Ela era diferente, muito diferente das mulheres que o cercavam. Amanda, por sua vez, tentava se concentrar nos estudos, mas a imagem de Rodrigo na chuva, estendendo-lhe o guarda-chuva, persistia. Ela conhecia a reputação dele, a fama de playboy, que só queria diversão. Sabia que um envolvimento com alguém como ele traria complicações e talvez até sofrimento. Seus amigos, no início, ciúmes pelo fato de Rodrigo ter olhado apenas para ela, agora viam na situação uma oportunidade. "Vai que ele muda por você, Amanda", diziam, com um misto de incentivo e curiosidade. Amanda, porém, era prudente. "Ele não é para mim", repetia para si mesma, tentando convencer seu coração. Foi na terça-feira seguinte
que o telefone de Amanda vibrou com um número desconhecido. Era Rodrigo. Olá, Amanda. Sou o Rodrigo daquele dia da chuva. Ela respondeu. Oi, tudo bem. Onde posso te devolver o guarda-chuva? Amanda sentiu um arrepio. Combinaram de se encontrar no shopping, no mesmo local do primeiro quase encontro. Naquela tarde, ao se aproximarem, ambos sentiram uma tensão diferente no ar. Rodrigo estava impecável, como sempre, e Amanda, apesar de sua simplicidade, irradiava uma beleza natural que o atraía. Aqui está, disse Amanda, estendendo o guarda-chuva. Muito obrigada, salvou meu dia. Rodrigo pegou o guarda-chuva e, em vez de se despedir, perguntou. Já que estamos aqui, que tal um sorvete? Por minha conta, como agradecimento extra. Amanda, embora ainda cautelosa, aceitou. Sentados em uma sorveteria movimentada, a conversa fluiu de forma inesperada. Rodrigo, que antes só falava de negócios e festas, se viu interessado em conhecer a vida de Amanda. Ela, por sua vez, contou sobre a faculdade, os sonhos de ter uma vida tranquila e o quanto valorizava sua independência. Ele, pela primeira vez, não falou de carros ou viagens, mas sim das dificuldades que enfrentou para construir seu império e um pouco da solidão que a riqueza por vezes trazia. Ao final do sorvete, Rodrigo convidou-a para conhecer uma de suas lojas. Amanda hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Enquanto ele a guiava pelos corredores de uma de suas boutiques mais luxuosas, explicando detalhes sobre os tecidos e as coleções, Amanda via um lado de Rodrigo que nunca imaginou existir. Ele era apaixonado pelo que fazia, e seus olhos brilhavam ao falar sobre seus negócios. Foi um contraste gritante com a imagem superficial que ela tinha dele. Ao se despedirem, Rodrigo prometeu ligar novamente. Amanda voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes. Ele era charming, divertido e parecia genuinamente interessado. Mas a fama de curtição ainda ecoava em sua mente. Ele é só diversão, repetia para si mesma, tentando afastar a esperança que teimava em nascer. Rodrigo, por outro lado, sentia-se cada vez mais atraído. Amanda era um desafio, e um desafio que ele, pela primeira vez, não queria apenas vencer, mas entender e talvez manter por perto. Ele já não queria só o guarda-chuva de volta, queria a presença dela. A promessa de Rodrigo de ligar novamente se cumpriu, e os telefonemas se tornaram cada vez mais frequentes. Ele insistia em vê-la, e Amanda, apesar de sua resistência inicial, sentia-se cada vez mais atraída pela sua persistência e pelo lado inesperadamente gentil que ele mostrava. Ele não era apenas o milionário fútil que ela imaginava. Havia uma profundidade em suas conversas, um interesse genuíno pela vida dela que a surpreendia. As amigas, antes céticas, agora se tornavam as maiores incentivadoras. Dá uma chance, Amanda. Ele parece mesmo diferente com você. Elas repetiam, notando a mudança no comportamento de Rodrigo e o brilho nos olhos da amiga. Um dia, Rodrigo a surpreendeu aparecendo na faculdade de Amanda, na Avenida Paulista. Ele estava ali, parado em frente ao portão, um sorriso fácil no rosto, o queixo levemente erguido e um buquê de flores em mãos. A cena atraiu olhares curiosos e sussurros entre os colegas de Amanda. Ela sentiu um misto de vergonha e uma pontada de algo mais, algo como excitação. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou com um misto de surpresa e repreensão. Vim te buscar, ué. Queria te convidar para um almoço. Topa? Ele respondeu com os olhos brilhando. Amanda hesitou por um momento, mas a intensidade do olhar dele, somada à curiosidade que ele despertava, a fez ceder. Tudo bem, ela disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O almoço foi em um restaurante charmoso nos jardins, longe do burburinho do shopping. A conversa fluiu de maneira leve e descontraída. Rodrigo falava sobre seus projetos, suas paixões, que iam muito além dos negócios, e incluíam viagens, arte e esportes, e, para a surpresa de Amanda, até de alguns de seus medos e inseguranças. Ele mostrou uma vulnerabilidade que desarmou as defesas dela. Amanda, por sua vez, sentiu-se confortável para compartilhar mais sobre seus sonhos, seus receios e a pressão de ser a filha responsável em sua família.
Pela primeira vez, ela sentiu que Rodrigo não estava ali apenas para se divertir, mas para realmente conhecê-la. Depois do almoço, Rodrigo a levou para um passeio em um parque. Sentados em um banco sob a sombra de uma árvore, eles continuaram a conversar, perdendo a noção do tempo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, quando Rodrigo se virou para Amanda. Amanda, eu sei que você tem uma imagem de mim, e talvez você esteja certa sobre o Rodrigo do passado, mas com você é diferente. Eu sinto algo que nunca senti antes. Eu quero tentar, quero te conhecer de verdade. Me dá uma chance? A voz dele era sincera, sem o tom de brincadeira ou o ar de superioridade que por vezes o acompanhava. Amanda olhou nos olhos dele e viu uma vulnerabilidade surpreendente. A muralha de precaução que ela havia construído ao redor de seu coração começou a desmoronar. Ela ponderou suas palavras. A razão lhe dizia para ter cuidado, mas seu coração, agora acelerado, sussurrava o contrário. As amigas, com seus empurrões e conselhos, ecoavam em sua mente. Ele parece mesmo interessado, pensou, e ele estava ali, vulnerável, diferente. Respirou fundo e com um sorriso tímido respondeu: "Tudo bem, Rodrigo, vamos tentar." Um sorriso radiante se abriu no rosto dele, e ele estendeu a mão para ela. Amanda a segurou, sentindo um calor se espalhar por seu corpo. Naquele momento, sob o pôr do sol, uma nova fase se iniciava para eles. Uma fase de descoberta e talvez de um amor inesperado. Os encontros entre Amanda e Rodrigo tornaram-se uma parte essencial de suas semanas. Longe dos holofotes do shopping e da agitação dos negócios, Rodrigo mostrava-se um homem diferente. Ele a levava para passeios inesperados, como um piquenique em um parque afastado da cidade ou uma visita a uma galeria de arte contemporânea, revelando um lado sensível e curioso que poucos conheciam. Ele ouvia atentamente as histórias de Amanda sobre a faculdade, seus desafios e suas pequenas vitórias, e a incentivava a perseguir seus sonhos com a mesma paixão que ele dedicava aos seus empreendimentos. Pela primeira vez, Amanda sentia-se verdadeiramente vista e valorizada por alguém que, em tese, vivia em um mundo tão diferente do dela. A timidez de Amanda, que antes a fazia recuar, começou a se dissipar na presença de Rodrigo. Ele tinha a capacidade de fazê-la rir, de deixá-la à vontade para ser quem realmente era. Compartilhavam sonhos, medos e até mesmo algumas das frustrações diárias. As longas conversas no telefone à noite se tornaram um ritual, onde eles se despiam de suas armaduras e se mostravam de forma genuína. Rodrigo revelou mais sobre a pressão de gerenciar um império e a solidão que muitas vezes sentia no topo. Amanda, por sua vez, confessou suas inseguranças sobre o futuro e o peso de expectativas familiares. As amigas de Amanda, que inicialmente observavam a situação com um misto de ceticismo e ciúme, agora eram as maiores entusiastas do relacionamento. Elas notavam a mudança em Rodrigo. Ele parecia mais calmo, mais feliz, menos focado apenas em festas e trabalho. Ele está apaixonado, Amanda. Nunca viu Rodrigo assim, dizia uma delas, enquanto outra a incentivava a dar o próximo passo. A influência das amigas, que antes parecia superficial, agora se mostrava um apoio genuíno. Elas viam que a felicidade de Amanda era real, e que Rodrigo, apesar de sua fama, estava disposto a mudar por ela. Apesar de toda a química e da cumplicidade que cresciam, um ponto de tensão ainda existia: a formalização do relacionamento. Rodrigo, com seu histórico de curtição e desapego, ainda não havia usado a palavra namoro. Amanda, por sua vez, valorizava a clareza e a segurança de um compromisso. Ela não queria ser apenas mais uma em sua lista. Esse silêncio pairava entre eles, um desafio que ambos, à sua maneira, tentavam superar. Amanda, em sua essência reservada, esperava que ele tomasse a iniciativa, enquanto Rodrigo, talvez por medo de sua própria vulnerabilidade, hesitava em se entregar completamente. Um dia, durante um jantar romântico em um restaurante com vista para o mar, o assunto surgiu, não diretamente, mas em entrelinhas. Rodrigo falava sobre planos para o futuro, e Amanda, com um leve sorriso, perguntou: "E nesses planos, onde eu me encaixo, Rodrigo?" Ele a olhou nos olhos, a voz embargada pela emoção. Sabia que aquele era o momento.
O futuro, que antes era uma série de conquistas efêmeras, agora parecia ter um novo significado ao lado dela. A dúvida e o medo, que o acompanhavam por tanto tempo, se dissiparam diante da intensidade do seu olhar. Ele estava pronto para dar o próximo passo, para derrubar a última barreira que os separava. A pergunta de Amanda, carregada de uma expectativa mútua, pairava no ar do restaurante. Rodrigo a encarou, e naquele momento, todas as suas defesas, todas as suas certezas de que mulheres eram apenas diversão, se desmancharam. Ele viu, nos olhos dela, não a imagem de uma interesseira, mas a profundidade de uma alma pura e um amor que ele nunca havia experimentado. A solidão que o acompanhava, mesmo em meio à sua riqueza, parecia dissipar-se na presença dela. Com um sorriso que irradiava uma felicidade genuína, algo que Amanda raramente tinha visto nele, Rodrigo segurou a mão dela que estava sobre a mesa. "Amanda", começou ele, sua voz um pouco rouca pela emoção, "você se encaixa em todos os meus planos. Em todos eles a partir de agora." Ele fez uma breve pausa, seus olhos fixos nos dela. Eu não sei como dizer isso porque nunca senti nada parecido. Mas eu quero que você seja minha namorada. Quero que você seja minha parceira, minha amiga, meu amor. Eu não quero mais uma vida sem você nela." As palavras de Rodrigo, tão diretas e sinceras, tocaram o coração de Amanda de uma forma que ela nunca imaginou. As dúvidas se foram, substituídas por uma onda de alegria e alívio. Suas amigas, que tanto a incentivaram, tinham razão. Rodrigo era diferente com ela. E ela, a garota tímida e reservada, havia encontrado alguém que via além das aparências e a amava por quem ela realmente era. "Sim, Rodrigo", ela respondeu, com um sorriso que iluminou todo o seu rosto e seus olhos marejados de felicidade. "Sim, eu quero ser sua namorada." Ele apertou sua mão com carinho e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. No instante seguinte, inclinando-se sobre a mesa, ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo terno e cheio de promessas, um selo para o início de algo verdadeiro e profundo. A partir daquele dia, a vida de Amanda e Rodrigo se entrelaçou de forma inseparável. Os encontros no shopping e na faculdade deram lugar a jantares românticos, viagens a dois e momentos simples e preciosos compartilhados no dia a dia. Rodrigo apresentou Amanda à sua família, que a recebeu com carinho, notando a felicidade genuína do filho. Amanda, por sua vez, levou Rodrigo para conhecer seus pais, que após o choque inicial de ver a filha com um milionário, logo se renderam ao carisma e ao respeito com que ele a tratava. Rodrigo, o homem que antes só curtia a vida e as mulheres, como diversão, encontrou em Amanda a sua companheira. A mulher que o fez enxergar o verdadeiro valor do amor e do compromisso. Ele não apenas se tornou um namorado dedicado, mas um homem mais completo, mais feliz. Amanda, a garota tímida e reservada, floresceu ao lado dele, encontrando a segurança para ser ela mesma e a liberdade para amar sem reservas. Eles se tornaram o casal que surpreendeu a todos. A história de Amanda e Rodrigo não foi um conto de fadas instantâneo, mas uma linda jornada de descoberta, de superação de preconceitos e de um amor que cresceu na simplicidade e na sinceridade de seus corações. Um amor que provou que, às vezes, o destino une as pessoas mais improváveis para criar as histórias mais belas e cativantes. E assim, sob o sol ou a chuva, no burburinho da cidade ou na tranquilidade de um lar, Amanda e Rodrigo viveram seu amor, construindo um futuro juntos, um dia de cada vez.